Pare tudo agora e preste muita atenção. A Bíblia já disse exatamente o que ia acontecer em 2026 e a maioria das pessoas não está vendo. Em 2025, 10 sinais proféticos que Jesus, Daniel e João disseram que apareceriam imediatamente antes do fim do mundo já começaram a acontecer ao mesmo tempo. E quando os 10 estiverem alinhados, o relógio dos últimos 7 anos da história humana começa a contar. Fique até o final, porque o sinal número 10 é o mais assustador de todos. Bem-vindo ao Profecias Reveladas 2026, o canal que está abrindo os olhos de milhares de brasileiros para o que a Bíblia realmente diz sobre os últimos dias. Se você chegou aqui por recomendação ou pelo vídeo anterior sobre a linha do tempo do fim dos tempos, já sabe que não estamos falando de teorias ou especulações, estamos falando de profecias que estão se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos. Hoje vamos mergulhar nos 10 sinais que a Bíblia disse que iriam acontecer imediatamente antes do início dos últimos 7 anos, conhecidos como a tribulação. Esses sinais não são aleatórios. Eles são descritos em Mateus capítulo 24, Lucas 21, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 6, Daniel 9 e muitos outros versículos que se conectam como peças de um quebra-cabeça divino. E o mais chocante é que todos os 10 já começaram a acontecer em 2025, apontando diretamente para 2026 como o ano do turning point, o ponto sem volta. Jesus disse em Mateus 24, versículo 33, assim também, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Todas estas coisas, e essas coisas já estão aqui. Então vamos aos 10 sinais, um por um, com versículos, exemplos reais e o que isso significa para você e para mim hoje. Sinal número 1. O aumento exponencial de guerras e rumores de guerras. Mateus 24, versículo 6. Jesus disse: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Em 2025, estamos vendo mais conflitos armados simultâneos do que em qualquer outro ano desde a Segunda Guerra Mundial. Israel está em guerra aberta com múltiplos frontes, Hamas, Hezbollah, Irã, e rumores de invasão russa ou chinesa estão em todos os noticiários. A Bíblia, em Ezequiel 38, descreve uma aliança de nações contra Israel que inclui Pérsia, Irã moderno, Gog, Rússia e Togar-M-A, Turquia. E em 2025, esses 3 países nunca estiveram tão alinhados militarmente. A Rússia fornece armas ao Irã. A Turquia faz acordos energéticos com ambos. E todos têm interesses contra Israel. Isso não é coincidência, é o sinal número 1 se cumprindo literalmente, preparando-as o palco para a batalha de Gog e Magog, que vai acontecer logo antes ou no início dos 7 anos. E o que isso significa para 2026? Um conflito global que vai forçar um pacto de paz falso, como Daniel 9 descreve. Sinal número 2, terremotos em lugares diversos, fomes e pestes. Mateus 24, versículo 7. Jesus disse: Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em diversos lugares. Em 2025, o número de terremotos acima de 7 graus na escala Richter dobrou em relação à média histórica, de acordo com o USGS, o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Terremotos no Japão, Turquia, Chile, Califórnia, lugares que sempre tiveram, mas agora em frequência inédita. Fomes. A ONU declarou que 2025 é o ano com a maior crise alimentar desde a Segunda Guerra, com mais de 800 milhões de pessoas passando fome devido a secas, guerras e inflação de alimentos. Pestes. Depois da Covid,
Novas variantes e doenças como a mpox e a febre aviária estão surgindo em ritmo acelerado, com a OMS avisando para uma pandemia pior em 2026. A Bíblia chama isso de princípios das dores, como contrações de parto que aumentam em frequência e intensidade. Em 2026, esses sinais vão intensificar, levando a uma crise global que vai clamar por um líder salvador, o Anticristo. Sinal número 3. A grande apostasia, a geração que abandona a fé verdadeira, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo disse: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em 2025, pesquisas do Barna Group e do Pew Research mostram que 42% dos jovens que se dizem cristãos no Brasil já não acreditam mais que Jesus é o único caminho para a salvação, e 60% apoiam mudanças doutrinárias como casamento gay na igreja e aborto. Pastores famosos caem em escândalos financeiros e morais toda semana, e igrejas viram empresas de entretenimento. Isso é a apostasia, o abandono da fé verdadeira, acontecendo em escala global, preparando o caminho para o anticristo que vai enganar até os eleitos, se possível, como Mateus 24 avisa. Em 2026, essa apostasia vai abrir a porta para a religião mundial única. Sinal número 4. A preparação para a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Daniel 9, versículo 27 e Apocalipse 11. A Bíblia diz que o anticristo fará um pacto que permitirá sacrifícios no templo e depois profanará o lugar santo. Em 2025, o Instituto do Templo em Israel já tem todos os utensílios prontos. O menorá de ouro, o altar, as vestes dos sacerdotes, tudo fabricado de acordo com Êxodo e Levítico, a novilha vermelha, perfeita, necessária para a purificação, já nasceu e está sendo criada em segredo em Israel, como Números capítulo 19 exige. Grupos judeus ortodoxos já têm permissão para sacrifícios no Monte do Templo pela primeira vez desde 1967. Isso é o sinal número 4 se cumprindo. O templo será reconstruído em 2026 ou logo após o pacto. Sinal número 5. O grito mundial por um líder salvador, paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Paulo disse: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Em 2025, líderes da ONU, do G20 e do Fórum Econômico Mundial repetem o tempo todo frases como nova ordem mundial de paz e segurança, para resolver crises climáticas, guerras e pandemias. Isso é literal. O mundo está clamando por um homem que traga paz falsa, exatamente como o anticristo vai fazer com o pacto de 7 anos. Em 2026, esse líder vai surgir. Sinal número 6. Sinais no céu, sol, lua e estrelas. Lucas 21, versículo 25. Jesus disse: E haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Em 2025, tivemos 4 luas de sangue e eclipses solares alinhados com festas judaicas, a tétrade mais rara em séculos. Em 2026, mais 2 luas de sangue estão previstas para março e setembro, exatamente como Joel 2, versículo 31 avisa. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso não é coincidência. É o sinal número 6 se cumprindo, apontando para o fim. Sinal número 7. Tecnologia para o controle total do comércio. A marca da besta. Apocalipse 13, versículo 16 a 18. João disse: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres,
livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Em 2025, mais de 140 países testam moedas digitais programáveis, o CBDC, que podem bloquear compras de quem não segue as regras. No Brasil, o real digital já está em fase avançada, e empresas como Neuralink testam chips cerebrais que conectam cérebro a computador. Isso é o sinal número 7. A tecnologia para a marca já existe, esperando só o anticristo obrigar. Sinal número 8. A formação da religião mundial única. Apocalipse 17. A Bíblia fala da grande prostituta que cavalga essa besta. Uma religião falsa que une todas as fés em uma só. Em 2025, o Vaticano assinou documentos com islâmicos e judeus para fraternidade humana. E o templo da Casa Abraâmica, em Abu Dhabi, une mesquita, igreja e sinagoga no mesmo lugar. Líderes evangélicos falam em unidade interreligiosa para salvar o planeta. Isso é o sinal número 8 se cumprindo. A religião única do anticristo já está sendo formada. Sinal número 9. O alinhamento das nações contra Israel, Zacarias 12 e Ezequiel 38. A Bíblia diz que todas as nações se voltarão contra Jerusalém nos últimos dias. Em 2025, a ONU e mais de 150 países condenam Israel por ações em Gaza e no Líbano, com boicotes econômicos e ameaças de intervenção. Isso é o sinal número 9. O mundo se unindo contra o povo de Deus, preparando a batalha do Armagedon. Sinal número 10, o mais assustador de todos. A grande apostasia e a geração que ama o prazer mais que a Deus, segundo Timóteo 3, versículos 1 a 5. Paulo disse: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Em 2025, isso é literal, redes sociais cheias de egoísmo, violência, imoralidade e igrejas vazias enquanto festas e shows estão lotados. Isso é o sinal número 10. A geração final já chegou e o fim está às portas. Esses 10 sinais não são coincidência. Eles são o alerta de Deus para que a gente desperte. Em 2026, o pacto será assinado, o anticristo se revelará e o relógio começa. Jesus está voltando, e voltando é logo. Se esse vídeo mexeu com você, não ignore. Deixe o like agora, se inscreva e ative o sininho, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais urgente. Comente aqui embaixo, eu creio, se você acredita que estamos na última geração. E compartilhe esse vídeo com todo mundo que você ama, porque o tempo está se esgotando. Nos vemos na próxima revelação. Maranata, Jesus vem.